E temos aí um grande dia. O governo Trump acaba de fazer uma proposta ao Brasil para comprar terras raras do Brasil a um preço mínimo. Mais do que isso, o Brasil não precisa ter exclusividade com os Estados Unidos. Então o plano do Lula de fazer parceria com a China, ter troca de tecnologia com a China para o Brasil extrair e refinar as terras raras e ainda ter independência de fazer negócios com qualquer país do mundo, tá a todo vapor. Enquanto o Flávio falou em entregar de graça para os Estados Unidos, o Lula tá conseguindo do Trump uma proposta para comprar a um preço mínimo. Ou seja, pode ser mais caro que o preço mínimo. Que vitória! É pra isso que eu fiz o L. Quem quiser todos os detalhes disso aí, vai no meu perfil e clica lá no Plantão Brasil, que vai ter vídeo já já sobre isso. Urgente, namorada divorcada vai entregar os culpados, se liga só. Foi uma covardia e foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram. E colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação. Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence. Que linda a recepção para o Flávio Rachadinha hoje na Câmara dos Deputados de Brasília. Adorável! Aliás, Cláudio, cadê o Hélio Negão, hein? O Hélio Negão ficou lá na frente do hospício, né, do busto de Água Preia, o tempo todo com faixa na boca, fazendo manifestação, só ele, né? E Jesus Christopher abandonados lá, nenhum obrigado a família deu para ele, que aliás estava predisposto à vaga que o Rachadinha acabou de dar para a deputada Soraya Santos, que é a concorrência para o Tribunal de Contas da União. Ó, Hélio Negão, hein? Tomou do busanfão, hein, Hélio? Uma rama de traidores. É isso que é essa família, que agora estão se matando entre si, que arrancaram o rabo hoje. O Dudu Pocarola e o Flávio Rachadinha, um chamando o outro idiota. Aqueles mesmos que mandaram o pai se fuder lá no passado, para você ver o amor cristão em doses cavalares, bicha. Traz a gasolina, Crow! Bota aqui para nós apagar o fogo. Babê. Vem cá, que eu vou mostrar pra vocês que o Flávio Bolsonaro foi vaiado, ó. Saiu correndo. Cheio de segurança. Foi vaiado igual o pai dele. Cheio de segurança. Eu acho que eu sei bem quem não pode sair na rua. Meu Deus, é o Flávio Rachadinha. O Flávio Bolsonaro hoje foi humilhado. Ele foi no Congresso para apoiar o nome da deputada Soraya Santos na disputa por uma vaga no TCU, mas ele teve que sair de lá escoltado. Sim, o Flávio Bolsonaro tá achando que ele vai ganhar a eleição esse ano. O Flávio Bolsonaro tá achando que ele é o candidato mais popular no Brasil. No entanto, quando ele estava saindo hoje do Congresso, ele foi vaiado. Teve gritos de Flávio Rachadinha, teve gritos de pessoa falando que ele odeia o Brasil. Um povo que hoje está revoltado por tudo que a família Bolsonaro fez e pretende fazer. Como o Flávio Bolsonaro agora quer entregar o Brasil nas mãos dos Estados Unidos de qualquer forma, pedindo em troca a soltura do papai, ele está disposto a dar absolutamente tudo para que o sonho dele do papai livre aconteça. Mas a gente não vai deixar. O povo já está dando o seu recado. Flávio Bolsonaro, não. Se você concorda, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima.
A campanha do Flávio Bolsonaro é degradante. Degradante porque o sujeito ele se humilha para os Estados Unidos, ele oferece as nossas riquezas, as riquezas que são do povo, que não são da família dele. Ele praticamente se ajoelhou para os norte-americanos. Depois ele entra numa igreja, coisa que eu nunca vi ele numa igreja. Ele sempre só frequentou rodinhas de malandragem, roda de miliciano. Ele é um sujeito temido no Rio de Janeiro. E agora está lá ele na igreja, de joelhos, fazendo algo que não é dele. Ele está passando por cima dele mesmo. Ele está se contrariando, se humilhando, para que as pessoas achem que ele tem alguma conexão divina. E não tem nenhuma. Aí ele fala que o Lula está ultrapassado, que o Lula não pode sair na rua. E toma uma vaia dessa. Foi humilhado. Ele só não apanhou porque está cheio de seguranças, mas ele teve que sair rápido. Quando o sujeito é vaiado e começa a sair de uma maneira rápida, num compasso mais veloz, é porque eles estão temendo pela vida dele. Porque a coisa pode esquentar, a coisa pode escalar, tomar um outro nível. E como Deus é justo, como existe a lei do retorno, é capaz de racharem a cara dele. Assim como ele fez com os nossos impostos, quando ao invés de contratar assessores competentes para poder aprovar leis, não. Ele colocou amigos que devolviam dinheiro para ele. Por isso não aprovou nada até hoje. Por isso ele não tem aprovações. É um senador hoje também improdutivo. Foi um deputado improdutivo. E além de ser improdutivo, é contraproducente, porque não deixa também com que a esquerda, Lula e os outros produzam. Eles vivem atrapalhando o governo. Um papelão do senadorzinho, e vocês vão ver neste vídeo, durante a semana, como ele atazanou, encheu o saco e se ferrou todas as vezes. E na primeira missão que ele teve de ir a um grande podcast e arrasar, foi um fiasco, um fracasso, não tinha ninguém assistindo. Ele se saiu muito mal, ele gaguejou, ele tremeu, não explicou, não conseguiu fazer a ponte com a população, mostrou que é um candidato fraco, treme na base. Ao ser inquirido, ele peida na farofa. Começo a achar que será no primeiro turno. Apertadinho, mas no primeiro turno. Quando um político aparece em culto apenas em época de eleição, isso não é demonstração de fé. Isso é estratégia para enganar o povo evangélico. Onde estava o interesse de Flávio Bolsonaro em igreja evangélica fora do período eleitoral? A fé do povo evangélico tem que ser respeitada e não usada para conseguir votos. Transformar igreja em palco político desrespeita a própria essência da igreja, que deveria ser lugar de acolhimento, de reflexão e de valores, não de campanha política, não de disputa por poder. E outra, o que na prática os parlamentares bolsonaristas e a chamada bancada evangélica fizeram para melhorar a vida dos próprios fiéis dessas igrejas? Onde estão os avanços reais na qualidade de vida, no combate à desigualdade e no apoio às famílias mais vulneráveis que lotam essas igrejas todos os dias? Fé não pode ser usada como ferramenta de voto. Evangélico não pode ser massa de manobra. Quem mistura religião com política dessa forma não está defendendo valores, está apenas indo atrás de votos. Usar o nome de Deus para conseguir votos é manipulação da fé. Portanto, povo evangélico, não se deixe manipular. Não se deixe enganar por quem lembra de vocês apenas nas eleições. Púlpito não é palanque político. Igreja não é comitê eleitoral. Diga não a Flávio Bolsonaro. Segundo os aliados do Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro escolheu o Flávio logo para ele ir já criando musculatura política. Agora vamos ver a musculatura. Eu ainda achei que foi com dosimetria essas vai, porque se eu tivesse lá eu tinha chamado, era de entreguista, traidor da pátria. Gente, eu fico com medo dele desmaiar e a Jandira não tá por perto.
para segurar, né? Ser ali o suporte deles. Bolsonaro dizia que o Lula não podia andar nas ruas, olha aí, parece que quem não pode é o Flávio Bolsonaro. Galera, vocês lembram quando diziam, olha, o Lula não pode sair na rua, porque se o Lula sair na rua não é bem recebido. Pois bem, o Flávio Bolsonaro foi fazer um teste e olha o que aconteceu. Anistia! Mas não era o Lula que não poderia sair na rua, Flávio Bolsonaro. Você não conseguiu nem dobrar a esquina do Congresso e já avistou um protesto e ainda escutou sem anistia. Claro, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo tem o seu direito, né, galera, de protestar, de achar o que você der. Aí Flávio Bolsonaro ali na saída do Congresso acabou escutando aí, né, galera, tava ali indígenas que acabaram falando para ele sem anistia, se referindo aí ao Bolsonaro, porque o Valdemar disse que o Flávio tem que, né, porque senão o Bolsonaro vai passar uns 10 anos, segundo aí o próprio Valdemar, né? Se o Flávio não conseguir, aí já era, viu? O pau que rola nas redes é que Flávio Bolsonaro está processando a gente porque nós somos o time do Lula, escalados para atacar ele. Será? Estão dizendo que isso é só uma amostra, que nós nem começamos a descer o cacete no lombo desse vagabundo. Será? Estão dizendo que você é ligado à milícia. O Adriano da Nóbrega, que era chefe do escritório do crime, tinha a esposa e a mãe trabalhando no seu gabinete. Será? Estão dizendo que você comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Será? Flávio Bolsonaro, você disse que nós somos o time do Lula. E nós somos o time do Lula sim. E não vamos nos intimidar com esse seu processo. Porque a gente sabe que nós vamos provar os seus crimes. O que estão dizendo por aí é que você já começou a desmaiar. Será? Janones e Lindbergh juntos? Será? Será? Flávio Bolsonaro já está com medo? Será? Porque vem chumbo grosso por aí, tá? A brincadeira não tinha começado quando vocês começaram a zoar. Só que agora, gente, o jogo virou. Agora o time do Lula entrou em campo. E aí, gente, já parece que o Flávio Bolsonaro está tendo tonturas. Tonturas. Será que ele vai suportar? E, gente, para minha surpresa, eu nunca esperei ver um parlamentar de esquerda entrando numa trend assim. Nunca esperei, confesso que isso é novo. Isso é novo, porque a esquerda geralmente quer falar bonito, né? Quer ser mais eloquente, e aí acaba não falando com o povo. E o povo vê esse tipo de coisa. O povo vê trend, o povo vê TikTok, vê Instagram, o povo vê tudo isso. E agora, Lindbergh e Janones, 2 deputados federais. Então, gente, ficou legal, tá? Ficou legal. Vai chegar no povo, vai chegar nas pessoas que de fato gostam do presidente Lula, vai votar no presidente Lula. E agora parece que realmente os bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro, estão com medo. Gente, olha o que me mandaram aqui, que eu tive que assistir, pessoal. O Chocolate do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. Quem tem comércio aqui, que hoje menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro espécie. É no comércio, gente. No final do dia ou no final da semana, você junta a quantia, vai no banco e deposita no banco. Jesus, gente, cara, 1.500 depósitos em dinheiro vivo, todos ali, regulares, em espécie, com valor redondo, e o cara ainda tá querendo explicar. Explica uma coisa, se alguém aqui tem comércio, se o comércio já recebeu 1.500 depósitos ali, igualzinho, tudo em dinheiro vivo, e isso tá legal, é o padrão de um comércio, gente. Por isso que os bolsonaristas adoram atacar o Pix, que eles gostam de fazer a coisa no dinheiro vivo. O senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Quando eu o conheci, então ele é um cara, uma referência, exímio atirador, e depois disso ele buscou um caminho errado. Eu não posso ter responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Cara, eu não sei se todo mundo conhece essa história. O cara que ele tá falando ali, que dar um risinho, é o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime da milícia de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Toda a família, esposa, mãe, foram funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele tinha relação direta com a turma. O cara homenageia o miliciano, contrata os amigos, parentes do miliciano, defende o miliciano. Aí quando a sociedade fica sabendo que o cara é miliciano, ele diz, como que eu podia saber que o cara é miliciano?
Gente, a vida do cara, o cara é conhecido por ter sido um dos grandes milicianos do Rio de Janeiro, o escritório do crime que ficava no centro das investigações em relação ao assassinato da Marielle Franco. A cara de pau não tem limite, entulhando isso na cabeça das pessoas. Este cara que tá falando isso aí, quer ser presidente do Brasil, não esqueça disso. Aí seriam suas últimas palavras, Flávio, teu epitáfio. Se eu tivesse uma frase assim, foi um homem que devolveu a paz pro povo brasileiro. Jesus, isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui e mais um monte que pode aparecer. Gente, a paz pro Flávio Bolsonaro significa tentativa de golpe, relação com milícia, rachadinha, corrupção. Imagina se essa gente estivesse prometendo a guerra. O cara é muito preparado. Tá arranjando confusão agora com o Nicolas. Por que ele treta tanto com o Nicolas e com o Tarcísio e com todo mundo? Vamos lá, não é contraproducente isso, pensando pela direita e pela tua candidatura? É contraproducente. Liga pro Eduardo agora, vamos falar com ele. Nesse momento não é, eu acho que não seria a hora, né? Não é inteligente. Mas que ponto agora que agora é uma questão que a gente tem que deixar a vaidade de lado, deixar de lado quem tem razão e quem não tem, porque é uma questão de sobrevivência do nosso país. Chamou ele de vaidoso, que ele tá agindo pela vaidade. Tem que deixar a vaidade dele de lado. Chamou de burro, não é inteligente. E chamou ele de contraproducente. Aí os elogios de Flávio Bolsonaro ao Eduardo. Vai ser no tribunal. Assédio, ameaça judicial. Flávio Bolsonaro e sua campanha já avisaram que, assim, não aceitam mentira. Não pode citar o nome do filho mais velho do ex-presidente junto a termos como corrupção e rachadinha. Tudo isso é um absurdo. É mentira, tudo isso. Gente, olha o nível de maluquice que nós chegamos. Vamos lembrar de uma coisa, puxar no passado. O ano era 2018, Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República a primeira vez, vai ao Jornal Nacional para ser entrevistado. Lá ele pega um livro infantil, sabe-se lá onde ele comprou aquele livro, que na capa tem um menininho e uma menininha desenhados. Na altura da pelvis do menininho tem um furo que atravessa a capa. Pelo lado de dentro ele coloca o dedo, simulando como se fosse o pênis do menininho, e faz assim, no ar. E diz para todo o Brasil, para milhões de eleitores, que aquele livro era distribuído pelo governo Dilma para crianças em todo o território nacional. Uma mentira escancarada e escrota, nojenta, inventada por um mentiroso notório e compulsivo, que é o Jair Bolsonaro. Os filhos passaram toda a vida fazendo igual. Inventaram a história da mamadeira de piroca. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem uma compulsão por comunismo e por China, né? O Flávio, que agora é pré-candidato, todo santo dia diz nas redes que o Lula destruiu a economia brasileira e acabou com o Brasil. O Brasil hoje tem, em todos os indicadores, a melhor economia dos últimos 16 anos. Então, assim, mentir é o forte deles. Quando eles são confrontados com a verdade, porque o caso da rachadinha e os casos envolvendo acusações de corrupção contra ele e contra a sua família, esses casos se escoram em provas apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pela Polícia Civil do Rio, pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal. Essas provas, embora não tenham sido levadas ao fim e ao cabo num julgamento no qual uma sentença é proferida, como prova, tudo isso está presente nos autos do inquérito, né? No processo, nos processos. Tudo isso aparece em reportagens de jornal, ou seja, as provas e as acusações existem. Não há nenhum crime em mencionar provas que existem. Elas não resultaram num julgamento que trouxe uma condenação por razões meramente técnicas de foro ou de tempo, prescreveu ou não prescreveu, enfim. Ninguém vai deixar de tocar em assuntos verdadeiros e reais porque o Flávio Bolsonaro está ameaçando. Pelo menos a gente aqui na Fórum, fazendo jornalismo, não vai deixar de tratar disso de forma nenhuma. Mas quem diria, hein? Flávio Bolsonaro não suporta mentira, viu, gente? Se o Flávio perder, Bolsonaro ficaria preso por no mínimo 10 anos. Eu acho que não reeleger o Lula é o que vai salvar o Brasil e vai salvar o meu pai da prisão. Esse é o único objetivo desses parasitas: libertar esse golpista traidor da pátria. Você não vê essa gente falar em melhorar a vida do povo? Se o Lula faz algo como o gás do povo, eles criticam. É tudo de graça, é absorvente, é gás, é Bolsa Família,
é pé de meia, é não sei o que, Mas você não via essa mesma indignação quando o Bolsonaro era presidente? 33 milhões de brasileiros não têm o que comer. O povo tá passando fome, tá morrendo. Tá morrendo mais de fome do que de corona. Eles acham que o povo é igual aos iludidos que ainda acreditam neles? Esse ano, o Lula será reeleito e esses lixos serão varridos para o esgoto. A maior dificuldade da campanha de Flávio Bolsonaro pode não estar na oposição, pode estar dentro de casa. Aliados vêm pressionando a Michele para assumir um papel mais ativo, mas até agora isso não aconteceu e eu até acho que nem vai acontecer. E o ponto aqui não é só ausência. Quando o Rachadinha fechou aliança com Ciro Gomes no Ceará, houve um bate-boca, ela não gostou, ela foi para cima, Flávio pediu desculpas depois. Em relação ao Carluxo, a gente viu semana passada, né, já apareceram sinais de distanciamento, ela não concorda, ela não gosta, ela inclusive meio que sabota. Não é um episódio isolado, a Michele está num padrão de desalinhamento com a família. Enquanto a campanha tenta se estruturar, as posições dentro da família não parecem convergir. Em política, vocês sabem, isso pesa muito. Porque a campanha ela não depende só de apoio externo, depende de coesão interna, que é o que a gente não está vendo na família. A questão passa a ser estratégica. Até que ponto essas diferenças internas podem impactar na construção da candidatura do Rachadinha? E aí fica a dúvida. O principal obstáculo está dentro ou está fora? O que vocês acham? O Lula já gastou 1,4 bilhão em cartão corporativo. Eu não ganho isso num ano. 1,4 bilhão. E assim como o pai, Flávio Bolsonaro é um verdadeiro mitômano. O cara tá mentindo descaradamente. O Lula não gastou 1,4 bilhão no cartão corporativo. Isso é mentira deslavada. Esse valor corresponde à soma de todos os cartões corporativos de todos os órgãos da administração pública federal. E 78% desse gasto foi com a Defesa Civil, para dar resposta a situações de emergência e calamidade pública, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul e na zona da Mata Mineira, por exemplo. Foi comprado água, colchonetes, alimentos para crianças e famílias desabrigadas. E o que cabe à parte do Lula, ele utilizou sim o cartão corporativo para viagens internacionais, mas não para andar de jet ski, e sim para abrir 537 novos mercados. Eu vou repetir, 537 novos mercados. O que o presidente gastava lá no cartão corporativo dele era nas viagens que ele fazia. Ó, vai ter uma viagem para fora, tem que pagar combustível do avião. Você só esqueceu, Flávio, de dizer que o Bolsonaro também utilizava o cartão corporativo para financiar as motociatas, pagando hospedagem, comprando moto, pagando alimentação, segurança. Quer dizer que Flávio Bolsonaro, o que dizem que é rachadinha, agora estão dizendo que ele é espião dos Estados Unidos, minha gente. Porque dizem que ele entregou um relatório confidencial do Brasil para os Estados Unidos, minha gente. Um cabra desse é piada, um cabra desse, minha gente. Olha só isso aqui. Flávio Bolsonaro é denunciado à PGR por entrega de relatório a Trump, espião dos Estados Unidos. Aí vocês acham mesmo que eu vou dar meu voto num traíra desse aqui? Olha o dedinho, ó. Mas não vou mesmo, viu? É piada, viu? É piada, minha gente.